Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama uma das especialistas, professora da Faculdade Venceslau Braz, professora Cláudia Paixão. Cláudia, é um grande prazer recebê-la aqui no nosso programa. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Prazer é meu. Bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama FM. É um prazer estar aqui representando a Faculdade de Enfermagem Venceslau Braz, né? E trazer informação a respeito de algo, né, que é novo, que está causando uma certa preocupação na população, haja visto o efeito aí da pandemia do Covid. Pois é. Bom, nosso assunto para quem não nos acompanha do início, é a varíola do macaco. Muitas pessoas têm entrado em contato aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook e perguntado o que é isso, quando nós iríamos poder falar sobre isso. Então, estamos falando sobre nós não, né? A professora Cláudia vai falar, explicar pra gente o que é isso, o que faz. Então, vamos começar, Cláudia, a partir do seguinte, o que é isso? O que é a varíola do macaco? Certo. A varíola do macaco, ela é uma doença que até mais ou menos a década de 70, ela cometia apenas alguns animais, como macacos, alguns roedores, alguns animais marsupiais. Mas da década de 70 para cá, ela adquiriu a capacidade de infectar o homem também, né? Mas essa doença, ela permanecia mais no continente africano, surgindo raros casos em outros continentes, como América do Norte, Europa, mas assim, casos leves, casos mais espaçados, né? Sim. Mas a partir desse ano, começou a aparecer outros casos dessa doença, né, da varíola dos macacos, no continente europeu, e até então começou a aparecer também nos Estados Unidos e inclusive aqui no Brasil, né? No Brasil nós já temos alguns casos, não é isso? Sim. Atualmente, a última data que eu consultei, nós estamos com 17 casos confirmados. E desses 17 casos, tem 2 casos que já são de transmissão dentro da comunidade, ou seja, são pessoas que adquiriram a varíola do macaco sem necessariamente ter viajado para o exterior ou ter tido contato direto com pessoas que viajaram e importaram essa doença para nós. Ou seja, tem pessoas então que estariam pegando varíola do macaco de outros humanos. De outros humanos. Humano transferindo para humano. Isso. Então, bom, daqui a pouco ela vai deixar de ser a varíola do macaco, né? Mas eu não, desculpe a ignorância e a leiguice total em relação a essa questão. A varíola em si, o que ela faz e o que diferencia a varíola da varíola do macaco? Tá. A varíola humana, ela é causada por um vírus que é diferente do vírus da varíola do macaco. Só que esses 2 vírus pertencem à mesma família. Então é como se eles fossem primos, né? Sim. Então, na varíola dos macacos, manifestam uma série de sinais e sintomas que são muito parecidos com a varíola humana. Então, aqueles sintomas de febre, mal-estar, dores no corpo, dores musculares, aparecem algumas manchas na pele, essas manchas evoluem para bolhas, essas bolhas elas vão evoluir para um conteúdo com pus, né? E esse pus, uma vez que ele vai secando, forma uma crosta, forma uma casquinha e ela cai, né? Mas isso deixa marca, eu imagino. Deixa marca. E deve coçar demais. Não. Não coça? Não, olha, a varíola menos mal, né? Isso.
né? E aí é um dos grandes diferenciais da catapora, que é uma outra doença causada por um outro vírus, mas que tem sinais e sintomas que são semelhantes, né? Mas no caso da catapora, a pessoa tem bastante coceira, bastante prurido. Sim, né? sim. E no caso da varíola, nós não temos. Mas ela provoca, além desse estrago que você já está colocando, ela pode levar à letalidade? Leva, mas raramente leva à letalidade, tá? Cerca de 1%, 3% apenas das pessoas que ficam doentes. E a gente observa que normalmente são pessoas que já estavam com algum problema de saúde anterior, já tinha saúde debilitada. Ou ainda pessoas de extremo de idade, como bebês ou como pessoas idosas, né? Então são um grupo de risco que poderia ir a óbito se adquirisse a varíola dos macacos. Então existem motivos para preocupação e muitos motivos, então. Sim, existe. Cláudia, ela tem baixo de risco de letalidade, mas você disse que ela deixa marcas, ou seja, ela sobe para o rosto? Sobe. Inclusive, então a pessoa fica marcada com aquela... A pessoa olha e fala assim, já teve varíola. Já teve varíola, sim. Olha. E inclusive o que está sendo observado pela comunidade científica, que a varíola dos macacos, a manifestação dos sinais e sintomas, dessas manchas, dessas bolhas, surgem primeiro na face, para depois se espalhar para o corpo. Então, é uma característica, um padrão que está sendo observado. Não é uma regra, mas é um padrão que está sendo observado da varíola dos macacos. Então, pergunto a você, a diferença entre a varíola humana e a varíola dos macacos seria essa? A característica que começaria pelo rosto, ou existem outros sintomas que são diferentes? Não. Os sintomas são os mesmos. Os mesmos. Né? Mas a varíola dos macacos, como eu disse, os sintomas estão surgindo pelo rosto, né? No rosto, primeiro. Primeiro no rosto. Primeiro. Existe alguma faixa etária de preferência para essa atuação desse vírus? Olha, o vírus ele pode contaminar qualquer faixa etária. Tá? Mas a faixa etária que está sendo atualmente mais acometida são os adultos jovens de 20 a 35 anos, em média. E essa contaminação, ela acontece de que maneira? É pelo ar? É pelo toque? Contato? É pelo toque, tá? Pelo contato próximo e prolongado, pelo contato íntimo também. E quando a pessoa compartilha objetos, por exemplo, uma toalha, uma roupa de cama, uma roupa de corpo, um talher, por exemplo, são meios de contágio da doença. Então, agora vamos à próxima fase, a fase tratamento. Existe tratamento? Ou é assim, aquela doença tipo sarampo ou catapora, deixa que ela some? Sim, ela é autolimitante, né? Sim. Então, a gente trata os sintomas, a febre, a dor, e a doença tende a desaparecer por si só. Mas existem 2 medicamentos que são utilizados caso seja necessário em situações mais graves para ajudar na recuperação da doença. Ela é temporária, então ela dura mais ou menos quantos dias? Isso varia de pessoa para pessoa. Varia uma semana, 14 dias. Aí é ruim, hein? Outra questão. Tratamento tem remédio, alguma coisa? Ou é vacina para prevenção? A prevenção seria a vacina, né? Mas, como você sabe, e com certeza os ouvintes sabem também, a varíola humana, como ela foi considerada erradicada, então, desde mais ou menos da década de 80, os países não produzem mais a vacina contra a varíola,
e já as pessoas não são vacinadas. Então, nós aqui, a maioria de nós, estamos sujeitos a adquirir a varíola dos macacos. Ou seja, precisa voltar àquela famosa vacina antivariólica. Sim. Agora, a vacina variólica humana, ela serve para combater esse outro vírus do macaco? Serve sim. Tá? Mas, por enquanto, as autoridades sanitárias, né, como a Organização Mundial da Saúde, o CDC de Atlanta, dos Estados Unidos, eles não estão indicando a vacina porque essa varíola, a taxa de transmissão dela é muito inferior se comparada, por exemplo, ao Covid. Né? Então, é algo que nós teremos que ter cuidado, sim, né? Mas não é também nenhum problema assim para a população ficar em pânico porque vai vir uma segunda pandemia. Também não é esse caso, né? Então as autoridades sanitárias estão observando o comportamento da doença e até então ela não está apresentando características de que vai evoluir para uma pandemia ou que será necessário uma vacinação em massa para contê-la. Então, o que você diz é que as pessoas, nesse momento, não precisam se preocupar. Entre aspas. Entre aspas, né? É interessante que as pessoas mantenham os mesmos cuidados que nós estamos tendo com relação ao Covid, né? Higienização das mãos, evitar contatos íntimos, contatos pessoais muito próximos, desnecessários. Aglomeração, né? Nada impede, é claro, de eu participar, por exemplo, de um almoço de família, de uma confraternização, não tem problema, então, né? Mas a gente precisa ter cuidado com os excessos, né? Entendi. Ou seja, essa questão da higienização que você que sempre está sendo preconizado pelos órgãos de saúde também continua, quer dizer, daqui a pouco todo mundo vai, aliás, todo mundo não, daqui a pouco não, já sempre todo mundo deveria estar lavando as mãos, né? Sim, então, que se torne, a gente espera que através da pandemia isso tenha se tornado um hábito que não tenha acabado, né? Porque senão você também fica sujeito a outros tipos de doença, entre elas a gripe, né? Verdade. É não só a gripe, mas as viroses. Que aparecem aí periodicamente, né? E que acometem tanto o sistema gastrointestinal quanto o sistema respiratório. Olha, a Silvia está perguntando aqui no Facebook, bom dia, se aparecer aqui em Itajubá, qual a conduta e que material é coletado? Olha, no caso de uma suspeita da varíola, é coletado um material para fazer a cultura, né, da secreção que vai emergir dessas bolhas, tanto da secreção quanto da casquinha, né? E aí é enviado para um laboratório, a pessoa vai ficar isolada, provavelmente os contatos também ficarão isolados por cerca de 21 dias, que é o período de incubação da doença, até que descarte a hipótese da varíola dos macacos. O Zé Alexandre está fazendo uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ele diz assim, de quem é a responsabilidade de não deixar essa doença entrar no país? Na nossa opinião, houve algum tipo de omissão das autoridades? Não houve. Até porque essa doença, ela acabou surgindo, acometendo pessoas que muitas vezes iam viajar a trabalho, né? Por exemplo, no continente africano, e lá, por uma razão ou outra, seja por um contato íntimo ou um contato muito próximo, prolongado a alguém que estava doente, então essa pessoa trouxe a varíola, né, para os demais continentes. E assim, as autoridades, elas têm sim algumas responsabilidades, mas cada um de nós também temos responsabilidades, sim. Né? E cada um de nós temos que proteger a nós mesmos e as pessoas que nós
convivemos, nossa família, nossos amigos. Então também não adianta só as autoridades tomarem partido, tomarem iniciativa, se a população não colabora. Se você, né, ou se o ouvinte não adere às boas práticas de higiene para conter as doenças. O Cláudio, estão perguntando aqui no WhatsApp do Conexão se pega nos animais da casa. Não. A varíola do macaco, ela pode atingir roedores, né? Então, ratos, hamsters. Se a pessoa estiver cuidando de rato em casa. Se ela tiver em casa rato, hamster, né? Sim. Mas no caso, um cachorro, um gato, um passarinho, isso não. Ou se tiver um macaco em casa. Aí se também. Tiver um macaco, né? Tem gente que escondido aí cria então macaco em casa. Só recapitulando, então, os animais que estariam expostos, né? Seriam os macacos, os roedores, né? Hamster, os ratinhos e aqueles marsupiais, que são aqueles animais que têm uma bolsa que carrega o filhote, como exemplo, o canguru, o gambá, né? E esse aí já não é bonitinho. Esse aí já não é bonitinho. Mas é bem importante que as pessoas fiquem atentas, né? E façam exatamente o que a Cláudia está colocando aqui, mantenham esses hábitos de higiene, porque nós temos aí não só ainda o risco da contaminação pela Covid, inclusive só como uma informação, a terça parte do time do Flamengo está barrado da Libertadores por Covid, ou seja, tem uns 3 ou 4 titulares que não jogam agora disputando porque estão com Covid. Teve um surto de Covid no time de futebol, vai aparecer em outros, não estamos livres disso, então as boas práticas são, como a Cláudia está colocando, mais do que necessárias. A Bernadette está colocando aqui, bom dia, tomara que venha a vacina para essa doença antes de alastrar, mas não é o caso ainda, é? Não, ainda não é o caso. Bernadette, como eu disse anteriormente, as autoridades estão vigiando a situação, né? Está tudo sob controle ainda, né? E até porque também, para que seja produzida a vacina, vai um certo tempo, né? Já existe a vacina, mas a gente vai precisar ter os cuidados para produzir essa vacina para depois distribuí-la, né, para as pessoas. Cláudia, as pessoas que quiserem mais informações sobre isso podem falar com a professora enfermeira Cláudia Paixão lá na Faculdade Venceslau Braz? Pode sim. E como? Pode enviar mensagens nas mídias sociais, né? Sim. Tem o Facebook, tem o Instagram, né? As pessoas também, caso alguém precise de alguma palestra ou que eu fale para algum grupo específico, pode entrar em contato, né, com a faculdade para agendar isso, né? E também pode entrar em contato com o meu e-mail. Que é? Tá? É clapp@hotmail.com.br. Então você pode dar palestra a respeito, que é interessante, né? Para as escolas, muito legal, excelente. Sim. Cláudio, te agradeço imensamente ter vindo ao nosso programa, prestar essas informações de utilidade pública. Eu queria agradecer mais aí também aos ouvintes e os internautas que estão interagindo conosco. Não vai dar para responder tudo e se você perceber alguma coisa, alguma variação nessa varíola, algum tipo de epidemia começando, tá convocada a voltar ao nosso programa. Pode deixar. Tá Eu legal? agradeço o convite, agradeço a todos que participaram com perguntas. A Faculdade de Enfermagem também agradece a participação, a credibilidade que vocês aqui da Panorama dão a nós, né? E também a todas as famílias que confiam seus filhos, seus parentes
né, para estudar na nossa instituição. E na mão das enfermeiras da faculdade. E na mão das enfermeiras, é isso ainda mesmo. tem isso. Ainda tem isso, é isso mesmo. Cláudia, muito obrigado. Conversei aqui com a professora da Faculdade Venceslau Braz, a enfermeira Cláudia Paixão, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.